você é um cara muito premiado no Brasil e no mundo. O mundo é um dos melhores países nesse aspecto, um dos países mais relevantes nesse assunto. Então eu queria começar aqui dizendo que você é um dos melhores caras do mundo na tua área. Te incomoda escutar isso ou não? Porque é verdade. Não que incomode. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essas coisas assim. Mas eu ganhei... Mas racionalmente você sabe que é verdade isso ou não? Olha, digamos que eu conquistei o respeito dos meus colegas aqui no Brasil e de alguns colegas fora, né? E isso se deveu muito aos salões de humor, aos concursos e tal. E esses concursos, cara, assim, você ganhar ou não ganhar é um detalhe às vezes. Entendeu? Perfeito. Acho que isso tem em muitas... Cinema, publicidade... Mas, ainda assim, quando a gente olha para o teu histórico e todos os prêmios que você ganhou e olha para o teu trabalho, eu me sinto... Eu não sou um especialista nisso, mas eu me sinto muito confortável em dizer que você é um dos melhores do mundo. Cara, deixa eu fazer uma pergunta nisso. Tá. Não tem um pouco de síndrome de impostor nessa história, nessa sua dificuldade? Tem. Porque a gente se conhece melhor do que os outros conhecem a gente, né? Então, a gente tem a consciência da própria limitação, né? Então, eu acho que eu consegui um grau de qualidade num tipo de trabalho que eu faço, a que eu me dedico, né? E eu investi nisso. Não que eu tenha investido muito estudo, né? Eu nunca estudei formalmente e não fico estudando desenho, entendeu? Meu estudo é a prática, né? E eu fui focando cada vez mais num tipo de desenho e meio que deixando os outros de lado, né? Quando você fala um tipo de desenho, você está focando em caricatura e não Sim. em ilustração ou charge ou alguma coisa assim, é isso? Sim, porque voltando no começo, quando eu comecei a desenhar, quando pequeno e tal, eu só desenhava gente. Eu desenhava os atores da televisão, eu desenhava os esportistas, os caras que saíam nas revistas, entendeu? E fui crescendo e fui, assim, pegando gosto de desenhar retratos das pessoas. E um bom tempo depois, basicamente depois que eu entrei no jornal, a gente ainda vai falar sobre isso, eu descobri que, assim, eu comecei a prestar atenção às caricaturas de colegas meus. Aí eu falei, pô, eu podia tentar fazer caricatura, porque o retrato é mais técnica do que outra coisa, né? É mesmo? Eu acho que sim, porque assim, qual é o objetivo de você fazer um retrato? É que ele fique realista, pelo menos pode não bem, ser mas no tratamento. A minha dúvida é o seguinte, quando você fala mais técnica do que outra coisa, eu estava até conversando com o Foca, você tinha me perguntado isso, né? A gente estava conversando sobre o trabalho dele antes de começar, você tinha me feito uma pergunta, putz, será que... eu tinha tentado entender em que momento você descobre que você tem um talento suficiente para transformar isso numa carreira e o quanto é que essa perseverança, ou isso pode fazer diferença, quanto é que esse talento tem que ser inato, ou quanto alguém muito bem intencionado e com uma boa ética de trabalho consegue chegar em, talvez, lógico, em posições um pouco mais... comuns, mas que consegue transformar isso também numa carreira. Porque o ponto é o seguinte, você imagina que descobriu isso muito cedo. E óbvio que você tem um puta investimento de carreira para ficar tão bom quanto você ficou. Não estou desmerecendo o suor. Mas tem um dom nessa história. Eu desenhava muito bem quando criança. Né? Fazia os professores, tudo, desenhava muito bem. Da mesma maneira que imagino que você desenhava muito bem sem ter tido uma aula, um curso, alguma coisa. Então, existe um dom ali. Existe uma tendência, eu acho, né? E a influência familiar, para mim, foi decisiva. Então, para mim, foi um caminho tão natural, que eu praticamente não tive escolha, eu acho. O meu pai desenhava muito bem, né? Ele não... Teu pai fazia o quê? Meu pai pintava retratos, fotografias ampliadas, ele pintava a óleo. Tá, mas era realista, é isso? Sim, não, ele pintava em cima da própria foto, não é que ele
fazia uma pintura baseada na foto. Eles ampliavam a fotografia e ele coloria a fotografia. Porque a fotografia era preto e branco, então ele deixava ela colorida, é isso? Era uma época que não tinha esses recursos de ampliação de fotos coloridas como tem hoje, né? Então, se você for para o Nordeste ou para o interior do Brasil, assim, você ainda vê esses quadros na parede, né? Na época eram muito comuns, e o meu pai era um dos caras mais requisitados, embora, assim, eu não lembro do meu pai ser um cara muito bem sucedido de trabalho, a gente estava sempre meio no limite, assim, né? Mas ele era um dos caras mais procurados, porque era um dos caras que faziam com mais qualidade esse tipo de trabalho. Ou seja, ele tinha uma projeção, mas que o mercado não garantia a ele uma qualidade Era uma coisa muito incerta, entendeu? Os caras iam, assim, às vezes nos rincões aí, a cavalo, recolher as fotografias, levavam para o meu pai, né? Eles ampliavam, levavam para o meu pai em cartões, né? Meu pai retocava a foto, pintava, e o cara ia lá buscar para entregar. Era basicamente isso, né? Então, nas horas vagas, assim, não com muita frequência, mas eu via meu pai desenhando, e ele desenhava muito bem. E chegou a pintar alguns quadros, eu vi pintando quadros e tal. E, assim, tive o privilégio de ter um irmão 6 anos mais velho em casa. Que é o Alceu. O Alceu Batistão. Quero ter ele aqui também. Que desenhava também desde muito cedo, então, assim, diferença de 6 anos, então o meu irmão já estava bem adiantado quando eu comecei a prestar atenção naquilo. É bastante tempo, né, quando você é mais jovem. Sim, é uma diferença boa. E daí que o Alceu foi o meu professor informal. E ele foi para a computação gráfica, efeito especial, né? Ele foi para outro... Você ficou no... Sim, ele chegou a trabalhar como ilustrador, de imprensa até, fez uns freelas e tal. E eu lembro de quando ele começou a migrar para a computação gráfica, eu estava saindo da adolescência, né? E ele começou a tentar me passar alguns dos freelas que ele tinha, né? Eu lembro de ter feito um freela para o Estadão, que eu herdei dele, né? E é uma coisa que eu nunca esqueci. Ele contou para o Estadão, não, que passou para você ou não? Não, ele me levou, eu nunca esqueço, engraçado, eu nunca esqueço essa história, que ele me levou na redação do Estadão para conversar com a editora que passava os freelas para ele. Esse aqui é o meu irmão, não sei o quê. E eu não tinha muito para mostrar, eu tinha uma pastinha, sabe, uma pasta de plástico com uns desenhos soltos ali, e não tinha nada direcionado para... Quantos anos você tinha? Acho que 17. Putz, super novinho, então. E assim, na época eu não trabalhava ainda registrado e tal, eu ajudei meu pai durante um tempo. Mas conta, aí você levou a pastinha? Levei a pastinha e aí o meu irmão falou, esse aqui é o meu irmão e tal, né? Eu não estou mais fazendo esses freelas, você pode passar para ele e tal. E eu lembro da mulher olhando meus trabalhos, ela falando assim, puxa, você é versátil, né? Mas esse versátil, assim, eu tive certeza na hora que não era um elogio, entendeu? É tipo assim, você atira para todo lado se der, né? Se algum der certo. E realmente era isso, né? Agora, você estava falando de desenhar pessoas, que era mais técnica do que outra coisa. E eu falei, mas tem um dom aí. O que você está querendo dizer como é mais técnica do que outra coisa? Quando eu falo isso, pode dar a impressão que eu estou desmerecendo o cara que faz... Não é nem isso, mas eu queria entender o que você quer dizer com ser mais técnica. Como é que eu vou explicar isso? A diferença do retrato para a caricatura, que eu descobri depois, é que na caricatura eu podia pôr uma coisa de pessoal minha, que o retrato não ia ter. O retrato ia ser, assim... eu ia fazer um desenho competente de uma pessoa, entendeu? Vamos dizer assim, um desenho com semelhança, com uma técnica boa, né? Mas que não tem muito de criação. Isso que eu quis dizer. Tá, entendi. Ou mais seja, técnica do que tem que criação. ser mais próximo da realidade. Sim. E no teu você pode colocar um estilo, por exemplo. Quando eu comecei a exercitar a caricatura, eu achei que o grande barato era aquele que eu podia colocar o meu tipo de distorção ali, entendeu? Entendi. Que eu acho que uma pessoa não faz uma caricatura igual ao outro cara que faz caricatura, a não ser que um copie o outro.
Sim, porque tem um estilo ali, né? Eu acho. Com licença, um minutinho, Batista, até uma outra pergunta que eu tenho. Você acha que essas pessoas que, inclusive você que tem essa facilidade para desenhar outras pessoas, caricatura, imagem, que vocês têm uma percepção diferente desses detalhes físicos das pessoas, que consegue transpor isso para o papel de uma forma tão elegante? Existe aí um... Sabe aquela coisa do humorista, que ele consegue perceber um detalhe que ninguém percebe, mas a hora que ele conta, todo mundo fala, putz, é isso? Uhum. Tem isso, né? Na caricatura, acho que tem. Mas eu acho que é assim, é um olho muito treinado a vida toda, né? É mais olho do que... A mão, evidentemente, vai treinando, porque você não para de desenhar. A gente costuma dizer uma coisa, assim, meus colegas, quase todos dizem a mesma coisa, né? Que toda criança desenha e nós somos os que não pararam. Porque legal. As crianças param em algum momento, né, e desenvolvem mais a escrita e fazem outras coisas e tal, e a gente não para de desenhar. A minha brincadeira de criança era desenhar. A minha também. Ficava em casa horas desenhando e não me fazia falta ir brincar na rua, não sei empinar pipa, entendeu? Eu gostava muito de fazer escultura também. Eu cheguei a brincar com escultura, mas não fui adiante. Não era nem escultura, era modelagem, né? Uhum. Que não era esculpir uma coisa, era usar com massinha, com durepox na época. Uhum. Mas assim, brincar de fazer história em quadrinhos, eu lia muito quadrinhos, que é uma coisa que eu fui abandonando também. O que você lia? Eu lia os super-heróis da Marvel, assim. Tá. E Maurício de Souza. Gostava muito. E colecionava Capitão América, por exemplo, sabe? Assim, uma das melhores lembranças da minha infância era ir na banca do Seu Jaime. O Seu Jaime tinha uma banca no... Como é que você lembra o nome do cara, meu? Não, isso é impossível não lembrar, porque é um personagem marcante na minha história, é o Seu Jaime, o dono da banca, porque a banca dele era no quarteirão da minha casa. E não era aquela banca como você vê hoje, era uma banca para dentro. Era tipo uma garagem. Sei. E, putz, uma lembrança deliciosa, assim, eu ia lá, ele deixava a gente entrar no fundo da banca e os gibis estavam empilhados, e assim, você achar um gibi que você não tinha ainda, que, sabe, uma novidade para você, o olho brilhava, assim, sabe? Tinha um lance de descoberta, né? Tinha. E aquele gosto, né, de colecionar, né? Assim, eu sempre fui meio de colecionar. Legal. As Então, coisas. O Seu Jaime, então, mudou tua vida, então, cara. De certa forma, cara. Tanto que eu já falei disso em oficinas que eu fiz e tal, né, do barato que foi o meu primeiro desenho publicado num jornal, que no domingo eu saí correndo para a banca para comprar e eu mostrei a primeira pessoa que viu foi o Seu Jaime. Falei, Seu Jaime, é o que saiu aqui, né? Legal.